essa ideia surgiu, que eu conheci o Método Brilhantes, nem sabia que era o Chico. Na hora que eu comecei a assistir os vídeos, falei, nossa, meu primo, que legal. Sério, eu não sabia disso. Então, o anormose, uma das pessoas mais anormóticas, acho que nossa família tem bastante gente anormótica, né? Eu já vou explicar mais para frente, para quem não conhece o que é normose e anormose. A gente vai entrando no meio aí depois. Mas o Chico é uma das pessoas, talvez nem ele saiba, porque não tinha ouvido muito falar de normose quando a gente se propôs a fazer essa live, mas o Chico é uma das pessoas mais anormóticas que eu já vi. Ele transita entre vários meios, de várias formas, entre várias culturas, entre vários assuntos, é muito inteligente, muito estudioso, não é porque é meu primo não, mas é um cara admirável mesmo, não estou enchendo a bola não, tá? Só porque é primo, Chico. Mas é uma realidade, você sabe disso. Os dois trabalham com autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, então a gente sabe nossas limitações e sabe nossas qualidades também. Egos à parte, mas é uma realidade, né? Você sabe que você é tudo isso. É um cara inspirador, que desde que eu era pequeno, me lembro um cara agitado, fazendo 1 milhão de coisas, no clube, na piscina. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que fazia capoeira, já gostava de viajar, já saía, passávamos férias juntos. Tinha uma canoa na Ilhabela que era uma decoração que ficava pendurada ali em cima da varanda, onde o Chico pega, sai para a canoa, volta 4 horas depois. Onde você foi? Foi até outro lado, então, Sebastião, aí voltei. Como se fosse ali do lado, né? É uma loucura. Então, assim, aí nós ficamos uns anos sem nos encontrar. Quando eu encontrei de novo, os natais sempre na casa dele ou na casa da Tia Ismê, que era muito legal também, então família sempre reunida. E uma coisa muito legal, quando eu encontrei o Chico, ele estava viajando pelo mundo. Então é um cara que circulou entre muitas culturas diferentes, de uma forma muito diferente, trabalhou com executivos de altas empresas, diretores, então ele conheceu um nível empresarial muito grande, é um cara formado na GV, com pós na Suíça, entre outras coisas, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele vai falar um pouco dele, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência que ele teve na Suíça. Por quê? Porque o cara também é um exímio conhecedor da espiritualidade. E apesar da Europa parecer um país frio, ele conseguiu entrar com uma pós-graduação diferenciada, que até professores questionaram, ele vai contar isso com a experiência dele, com o amor dele aí de ter vivido essa situação, que isso não tem preço, é totalmente diferente, né, do que a gente simplesmente ouvir. Ele vivenciou isso. Quebrou muitos conceitos e também conheceu gente que quebrava esses conceitos. Quando você quebra conceitos, é anormose. Quando você se deixa levar pela onda, é normose, é uma estagnação. Quando te falta força para desenvolvimento, para crescimento, você estagnar, normalmente em outras energias, seja religião, social, familiar, empresarial, tudo que te estagna, você começa a perder a sua identidade, a sua força interior. Normose é isso. A normose é o que a vida, ao meu ver, porque tudo está em movimento, você não é a mesma pessoa que foi ontem. Você está em movimento, em crescimento, suas células não são as mesmas. Né? Células morrem o tempo inteiro, células nascem o tempo inteiro. Você está em eterno crescimento, o planeta gira, os planetas têm suas órbitas, os sistemas solares são diferentes, o universo está em expansão. A normose é isso, essa expansão, esse crescimento, esse desenvolvimento, não se deixar estagnar, não se deixar estacionado. E hoje a normose é uma patologia médica, psiquiatra, psicológica, terapêutica. Em todas as áreas existe a normose. Em todos os lugares da vida, onde há vida, a normose e a anormose. O normal seria a anormose. A árvore frondosa, linda e maravilhosa, que dá frutos, flores e folhas, ela um dia foi uma sementinha. Se ela tivesse estagnado como semente, nem ela mesma reconheceria seu potencial. Então vamos ler. Muito legal. A normose é uma coisa natural. Normose é antinatural. Vamos lá, o Chico vai se apresentar agora, pessoal, e aí nós vamos dar andamento. Muito obrigado a presença de todos que foram pontuais e estão aqui desde o início. É isso aí. Isso é uma coisa recente e maravilhosa.
Legal. Obrigado, João. Obrigado por essa apresentação, porque tenho muitas pessoas, inclusive eu não conhecia exatamente o termo, apesar dele ser bem, bem antigo já, né? A gente procura aí, tem referências desde o século passado, né? 1900 e alguma coisa, já se falava em normose. Mas de uma forma simples, né? Como eu entendi isso, né? É que a gente às vezes busca ser normal, ser igual a todo mundo, né? Busca ser, como é que eu vou dizer? Seguir padrões estabelecidos, né? Isso tem um lado positivo. O problema é quando a gente tenta exceder isso e viver só em função disso e esquece da gente mesmo, né? E aí a coisa complica. E na realidade a minha vida sempre foi totalmente, como você falou, anormótica, né? Porque eu desde adolescente eu tinha vontade de fazer intercâmbio, sabe? Era uma vontade que eu tinha, via amigos saindo, fazendo aqueles intercâmbios do Rotary e tal, né? E por conta de algumas coisas, na época o meu avô era um dos presidentes do Rotary, né? Meu avô saudoso, Francisco, também, que me deu o nome, e ele era um dos presidentes do Rotary da região dele, né? Do Itaim e tal, e porque tinha essa relação de presidência, eu não podia ir lá pelo Rotary do intercâmbio, e aí eu fiquei frustrado, né? E aí quando chegou, né? Quando eu tinha pouca idade, ainda 20 anos, eu fui com o time do Mackenzie, do colegial do Mackenzie, jogar futebol na Escandinávia. E vi aquele monte de gente viajando, falei, puxa vida, é isso que eu quero. E voltei e comecei a preparar, mas não tinha muita grana, e acabei indo de navio de carga, olha só isso, né, coisa louca, para a Europa, né, e eu tinha 20 anos, fiquei 1 ano e meio sem voltar para casa. Minha mãe quase endoideceu, né? Porque você imagina, um garoto de 20 anos se manda pelo mundo, foram 18 dias só para chegar lá, né? E aí, assim, e fui aprendendo muitas coisas, aprendendo muitos idiomas e tal, né? Eu me lembro quando eu voltei, né? Você, seu irmão, sua irmã ficavam, e aí, como é que foi e tal? Como é que é essa experiência e tal? E aí isso acabou gerando uma série de viagens da família, né? Muita gente se mudou, você foi para Londres. Você foi para Londres, né? Você foi para lá, a Paty começou na Europa, depois foi para os Estados Unidos e hoje mora na Austrália, quer dizer, uma reação em cadeia. Então, porque era uma coisa muito diferente, a gente não seguia padrões, como você falou, né? E justamente aí, quer dizer, eu não pude fazer de um jeito, eu fui buscar de outro. E nessa experiência eu fui morando aqui. Então foi o meu primeiro contato, assim, sozinho com a Europa, né? Com a Suíça. Cheguei a ir, por exemplo, para a Suíça, né? Onde depois eu fui estudar. Eu fui colher uvas na Suíça, olha que coisa legal. E aprendi um monte de coisa. Depois do meu trabalho no turismo, eu aprendi tudo aquilo que eu usei, né, para colher uva, que era um trabalho para ganhar uma grana, eu usava aquilo, aprendendo, né, trabalhando no turismo, não tinha visitar vinícolas e tudo mais. Foi uma experiência maravilhosa, né? E muitas outras coisas. Mas aí, o que aconteceu, né? Eu voltei. Da sua formação primeiro, Chico. Fala um pouquinho da sua formação. Falar um pouquinho da sua formação e só um detalhe, para que deve causar uma confusãozinha, só para quem veio do Momento Brilhantes. Explicar a diferença entre normal, anormal e normose e anormose. Eu falei do normose e anormose, da estagnação e tudo. Normal é uma pessoa que segue normas. Todos nós seguimos algumas normas. Todos nós quebramos algumas normas. Anormal é aquele que não segue normas. Então, todo mundo é um pouco também anormal e normal, tá? Só para diferenciar o que é normose, de normal, e anormal, de anormose. Só para entender. São termos diferentes, exatamente. 4 termos, né, parecidos, mas diferentes. Né? Muito bom. Então, aí, quando eu voltei dessa viagem, né, da Suíça, eu tranquei uma faculdade. Eu fazia engenharia na época, olha só, poucas pessoas sabem disso. Fiz 3 anos de engenharia, tranquei. E comecei a fazer uma carreira voltada para a área de turismo, hotelaria, eventos, que são coisas correlatas, né? Só que na época não existiam boas faculdades de hotelaria e turismo. E acabei indo fazer administração, que era o que mais se aproximava como faculdade mesmo. Tinham cursos técnicos no Senac. Eu até fiz curso de guia e tudo mais, né? Mas aí fui. E estudei, fiz GV, que tentou me colocar na caixinha, né? Era padrão, né? Você imagina, no GV. Só que eu nunca fui, né? Muito de ficar dentro da caixinha, né? E na própria época da GV, né, poucas pessoas devem lembrar disso também, o que aconteceu? Eu acabei indo dar aula de danças. Comecei, inclusive, no próprio diretor acadêmico da GV, que era uma forma de ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Né? E aquilo foi muito bom, foi muito bem sucedido e tal, né? Tinha muitos alunos, professores da GV, que faziam aula comigo. Dançarino, não entendi? Tá?
Para quem não sabe, não é porcaria não, cara. Muitos prêmios. É verdade. É exímio mesmo. Nessa época eu fui campeão por 2 anos, campeão brasileiro de dança de salão, e depois fui para o Japão, representando o Brasil. Pela primeira vez participei de um campeonato mundial de danças, né, era presidente da associação de danças e tal. Então sempre muito assim, pioneiro também, né, abrindo muitas coisas novas e tal. Né? Sempre em movimento, tanto de dentro para fora, quanto com a dança, que eu diga, né? Exatamente. E a dança ela tem muito isso, né? É interessante, né? Se a gente vai para a cultura indiana, né? O Shiva, que é o deus da destruição, ele também é o deus do movimento e da dança. A dança tem muito a ver com essa mudança, né? Então tem tudo a ver, né? A dança e com essa coisa de ser anormótico, porque você está sempre em movimento, sempre querendo coisas novas, buscando novidade, buscando coisas assim. Né? E os envolve a espiritualidade e a meditação através dos seus giros e tudo. Então, está totalmente interligado esse movimento do corpo com a espiritualidade, com abrir a mente, com expandir horizontes, com viver o movimento da vida, né? É muito legal. Pois é, então aí, né, estava continuando aqui um pouquinho na formação e como é que eu cheguei lá de volta na Suíça. Aí eu me formei na GV, né, e uns tempos depois acabei fechando a academia de dança, porque não era exatamente o caminho que eu queria, né, mas a Soninha está falando aí, bons tempos, a Soninha estava lá, vivenciou isso, me ajudava na recepção e tal. Foram tempos maravilhosos, tenho amigos até hoje daquela época, todo mundo tem saudade, mas o meu caminho era outro, meu caminho era voltar para a minha área de turismo e tudo mais, e eu voltei. E aí então, eu comecei a trabalhar na área de turismo, primeiro como guia em São Paulo e tal, e aí sim de vontade de fazer uma pós-graduação. E aí comecei a procurar, e aí tem uma coisa interessante, essa procura, ela já vai mostrar o que foi essa experiência lá do outro lado. Porque quando eu comecei a olhar as melhores faculdades do mundo de hotelaria, tinham 2 correntes totalmente separadas. Uma era a corrente americana. Existe uma faculdade chamada Cornell, no estado de Nova York, né? Não na cidade, no estado de Nova York, que é muito boa, muito famosa, a Cornell, na parte de turismo. E tinham as faculdades suíças, né? A maior delas é Lausanne, era uma das mais famosas, considerada a melhor do mundo. Né? Depois eu fui descobrir que existe uma associação das 5 melhores faculdades de hotelaria do mundo, e uma delas foi a que eu fiz, que é a IMI, né? International Management Institute para Turismo e Hotelaria. E aí tem até jogos esportivos entre elas, é muito legal essa coisa que eles fazem lá, isso é muito bacana, totalmente diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque enquanto nos Estados Unidos eles queriam normatizar, eles queriam fazer de planilhas a melhor administração possível, eles queriam fazer os melhores cálculos para chegar à melhor administração, na Suíça era quase que um estágio prático. Né? Na faculdade em si, a gente fazia a comida dos alunos, a gente fazia a cama, né? Todo dia a sua cama, arrumava, cuidava da recepção, tinha experiência no computador de recepção, levava o pessoal para lá, para cá, tinha toda a prática da hotelaria, do turismo, a gente tinha na própria escola, na universidade. Tinham 2 campos, né? Eu, inclusive, peguei um bico de ser motorista, então eu ia de um campus dirigindo, levando o pessoal para o outro, né? Fazíamos passeio para esquiar e tudo. Então, era muito mais voltado para a experiência. Ou seja, não eram as fórmulas que iam dar. E aí o que aconteceu? Foi exatamente por conta disso que eu escolhi essa faculdade. Né? Eu não quis ir para os Estados Unidos, quis ir para a Suíça. E achei a decisão mais acertada do mundo. Né? Quando a gente pensa em Suíça, né, o brasileiro, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é aquela coisa de... como é que se fala? Relógio suíço. Né? A gente tem aquela coisa de, tem que ser, o suíço é muito preciso, muito quadradinho e tal. Às vezes tem aquela mesma ideia do alemão, né? Mas na Suíça, na realidade, é um país muito sui generis. É um país que tem 4 línguas, né? Uma série de cantões, mais de acho que 20, 30 cantões, 2 religiões totalmente diferentes, tem uma parte protestante, uma parte cristã, né? Fala-se alemão, né? A maior parte, vai em 3/4 mais ou menos, francês, se fala italiano, tem uma parte que fala italiano, e romanche, que é uma língua própria. Em Davos, onde se faz o famoso encontro, né, de Davos, do G7 e tal, se fala romanche, que é uma língua própria que eles mantêm até hoje. Então você percebe que de quadrado eles não têm nada. Né? É uma pessoa que, assim, você entra num trem, você pega o dinheiro deles, tem escrito em 4 línguas. Uma criança na Suíça, ela pega o pote de geleia, tem lá escrito em 4 línguas. Então ela já nasce tendo convívio com isso.
Isso é fantástico, é normal falar 3 ou 4 línguas, porque nas escolas, além dessas 4 línguas locais, o romance eles não ensinam muito, mas tem o inglês ainda, que é fundamental, né, para eles se colocarem no mundo e tudo mais. Então, só deles terem essa visão de ter que aprender muitos idiomas, eles já estão posicionados no mundo totalmente diferentes. Tanto é que sempre que tem votação, já aconteceram várias, para saber se a Suíça quer participar da comunidade europeia, o povo vota não. Porque eles se sentem muito independentes e muito bem como eles estão, com a realidade deles. Né? Na época que eu estava lá, inclusive, teve uma. Né? Eu tive de 2000 para 2001. Quando teve o atentado de 11 de setembro, eu estava lá. Né? Lá das Torres Gêmeas e tal, né? No meio de uma comunidade internacional. E assim, eles não quiseram participar do euro, não quiseram de nada. Tem até hoje a moeda própria deles. Então, por um lado, eles são extremamente normatizados, né? E por outro, são totalmente livres. Né? Para quem não sabe também, a sede da ONU, né? Uma das sedes tem em Nova York e a outra na Suíça, da Unesco também, tem algumas por lá. Você tem lá perto de onde eu fiz o estágio, vou contar depois, tinha uma sede muito grande da ONU, né? Que é em Genebra. Então, o que aconteceu? Senão a gente está perdido. Isso, mas é interessante, você já está chegando lá. Quanto tempo temos aí? 20 minutos? Não, tá, estamos no tempo, então tranquilo. Então o que aconteceu? Já estou falando da pós, de certa forma. Eu já estava lá estudando, é uma pós-graduação. E essa pós-graduação ela ia muito no sentido prático. Né? Tinha, lógico, toda uma teoria, uma série de coisas, mas no sentido prático. E tinham 2 coisas muito interessantes. Né? Primeira coisa que você tinha que fazer uma tese no final, e depois você tinha que fazer um trabalho que eles chamam de EDP, Enterprise Development Project, um trabalho de desenvolvimento de empresa, que é você criar um hotel. Né? E fizemos o trabalho de EDP, era um grupo, né? E o outro era individual. E aí eu escolhi um tema muito interessante. Na época, na faculdade, na GV, se falava muito das modernas técnicas de administração. Né? E uma delas era conhecida como qualidade total. E naquele início da qualidade total, hoje já mudou muito, né? A qualidade total ela se resumia muitas vezes em normatizar. Porque a origem da qualidade total ela veio através da indústria. Então, na indústria, se você não tivesse processos muito certinhos, muito regrados e tal, você não podia cada um fazer de um jeito, você tinha que ter um processo. Isso, inclusive, lá atrás, na Revolução Industrial, foi o que gerou depois todo o processo de automação industrial. Você tinha que ter um formato, né, para poder trabalhar. Então, a qualidade total veio com essa herança, vamos dizer assim. Depois eles foram mudando. Ou seja, olha que coisa interessante. Acreditava-se, né, que se você tivesse regras e normas, você estava com qualidade. Né? Então é interessante isso porque é um conceito totalmente irracional na casinha. O relacionamento humano não conta aí. Não importa o que está acontecendo, importam só as normas. Né? No caso de uma indústria, até tudo bem, o carro vai sair... Mas será que a opinião, né, do funcionário que está na linha de produção importa? Será que ele está esgotado ali? E foi só mais para frente, né, na Toyota, um cara, né, chamado Toyoda, né, que era um dos donos, que começou a desenvolver isso. Ele começou a colocar a humanização nos processos de produção e criou o que a gente conhece hoje como Lean, né, Lean de enxuto, né, de resumido, né, que começava a perceber o efeito dessa automatização exagerada nas pessoas. Isso foi depois, na faculdade estava começando a aparecer, né? Mas durante a faculdade eu quis ir contra esse conceito. E o que eu falei? Eu falei, olha, a minha tese, eu falei para o professor que orientava a tese, eu quero falar por que na hotelaria a qualidade total não funciona. E por que ela foi um fracasso. Tentaram implantar na hotelaria. Né? Muitos hotéis nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito isso. Né? Totalmente normatizado, totalmente cheio de regras e tal. Né? Eu vou só dar um exemplo para vocês entenderem, muito mais próximo para vocês. Quem nunca foi no McDonald's, né? E depois de terminar o pedido, você escuta as fritas para acompanhar, né? Aquela frase tem que ser falada daquele jeito, na hora certa, de um certo jeito, algo mais e tal. Ou seja, tudo aquilo foi pensado para saber que que vai vender mais. Só que eles só esqueceram de uma coisa. Tem um ser humano na sua frente. Né? Tem uma pessoa ali. Será que o cara não vai achar estranho toda vez você falando com ele? Quantas vezes as pessoas começaram... você liga para um call center, o cara é tão automatizado que você fica irritado. Que ele fala que nem um robozinho. E quando você fala com computadores mesmo, né, com robôs, com mensagens gravadas, eles ainda tentam, hoje em dia, dar uma humanizada nessas mensagens do robô, falar em linguagem coloquial, justamente para quê? Para não
como é que se fala, para quebrar esse aspecto, né, de robotização. Ou seja, hoje em dia... Empatia, ao menos. Exatamente, né? Quer dizer, você vê robô falando, e aí, gente, tudo bem? Quer dizer, é esquisitíssimo, né? Mas é assim que as pessoas estão tentando quebrar isso daí, que é o tal da normose, né? Tentando sair desse parâmetro e voltar para a humanidade, né? E aí, o meu professor, ele pegou e falou assim, olha, tá ok, mas você quer falar mal, você quer contrapor a qualidade total, mas você vai colocar alguma coisa no lugar? Eu falei, sim, eu tenho uma proposta aqui que tem a ver com a humanização e tudo mais. Tem alguns autores que estão assim, ele falou, que autores? Aí eu coloquei, olha, temos Mokichi Okada, que fala do sentimento nas organizações, temos e algumas outras pessoas que comecei a falar. Ele falou, mas esses autores, eles não são reconhecidos ainda, né, pela grande escola acadêmica. Então você não pode usar eles numa tese. Né? E aqui eu vou fazer um parênteses. A faculdade, né, na Suíça, apesar de ser na Suíça, ela era em inglês. E era em parceria com a Manchester University, exatamente por ser inglês. Então, todas as provas e teses e tudo mais ia para a Inglaterra, para Manchester, eles corrigiam em inglês, voltavam e tal, e davam avaliação. Então, tudo tinha que ser de acordo com o método científico. E aí temos um problema, porque o método científico, ele se baseia sempre naquilo que já existe. É muito difícil você colocar alguma coisa totalmente nova, né? E aí você fala, então como é que vai ter mudança? Né? Temos exemplos claros disso. Existe um cara hoje, né, que tem um livro muito famoso, chamado A Caixa Preta de Darwin, chama Michael Behe. Né? Ele está ligado à teoria do design inteligente, de criação do mundo e tal. Eles vão contra Darwin, né? A teoria darwiniana e tudo mais. E tem um monte de teses. Ele veio no Mackenzie aqui e ele falou assim, existem várias teses que falam do meu livro, que metem o pau no meu livro, falam de mim, né? Só que eu mesmo não posso ir lá e fazer uma tese, porque a minha teoria ainda não foi aceita. Quer dizer, os outros que já são aceitos podem falar dele, mas ele mesmo não pode falar e defender a sua tese. Hoje existem algumas áreas, algumas startups em biomimética, que fazem exatamente isso. A evolução do mundo, dos animais, do ser humano, e é baseado nessa evolução da natureza e nos conceitos de design da natureza, que se baseia os novos produtos que existirão para o futuro. Desde placas solares, acúmulo de energia, alimentação, embalagens, tudo. Tudo. Chama biomimética. Eu só vim a conhecer também tem 1 mês e meio, 2. As pessoas elas esquecem de olhar para as coisas mais básicas. Teve um garoto, né, que ele falou assim, olha, por que vocês fazem placas solares para colher energia solar? Placas, planas. Olha para a natureza, olha para uma árvore. Aí ele pegou, né, um monte de células, né, de captação de energia solar, como se fossem CDs, e distribuiu como se fosse uma árvore. Né? E o resultado foi 200% maior de captação de energia do que de uma placa, se tivessem todas as mesmas colocadas ali. Ou seja, por que será que existe? Né? Por que uma árvore capta, né, e faz fotossíntese de uma forma tão perfeita? Tem um porquê, quer dizer, você tem movimento, tem uma série de coisas. Então as pessoas esquecem, né? O nosso olho, né, e as lentes, né, de câmera e tudo mais, tem tudo a ver, foi baseado em cima disso. Então isso é muito interessante. Mas assim, aí eu fiz a tese. Aí eu perguntei para ele, mas e se eu fizer, o que vai acontecer? Ele falou assim, olha, você no máximo vai ter 7, porque essa segunda parte não vai poder, que você fala da nova proposta, não vai ser aceita. Eu falei, mas a partir da hora que eu fizer, eles vão aceitar? Se você tiver o 7, sim. E eu arrisquei. Eu falei, não, então eu vou colocar. Eu fiz a tese, toda a parte que eu falava, o porquê que não estava funcionando a qualidade total na hotelaria, eles aceitaram, e é como se fosse um 10, e eu tirei 7. Ou seja, eu passei no limite, né, e eles foram obrigados a, então, incluir aqueles autores nos autores agora consultáveis. Olha que interessante. Quer dizer, se ninguém vai lá e peita e fala alguma coisa e mostra que existem outros pensadores, vai continuar tudo igual, vai continuar tudo no mesmo jeito. Né? Então foi necessário fazer isso. Isso é muito bacana. E aí, então, consegui fazer isso. E fiz a tese e tudo mais. E aí fui para o meu estágio, aconteceram uma série de coisas que eu já volto lá, mas vou contar só o final da história agora antes. Quando eu voltei para o dia da formatura, todo mundo, quando eu entrei, eu cheguei atrasado, o trem tinha atrasado, eu estava todo mundo sentado no lugar e tinha o meu lugar lá, por ordem de chamada, né? Tinha o meu lugar. Aí quando eu entrei, o pessoal começou a bater palma, começou a bater palma. Falei, o que aconteceu, né? Aí pegaram um livrinho da formatura, no caderno, olha aqui, o nosso projeto de empresa, né, o IDP, ele foi o primeiro da faculdade, mas mais do que isso, foi o melhor de todos os tempos da faculdade. Né? Ou seja, se por um lado eu tive que tirar 7 ali para poder passar,
o projeto de empresa, né? E foi fantástico. Era um hotel dentro do lago dos 4 cantões na Suíça, com restaurantes de vários lugares, ia pegando gente em cada lugar e tal. Mal sabia eu que depois eu ia trabalhar embarcado em navio fazendo exatamente aquilo. Olha que coisa louca, né? Então, foi muito bacana isso, quer dizer, porque se por um lado às vezes a gente perde aqui, né, teve que arriscar, talvez eu não tenha tido 10 naquela tese, mas no projeto depois eu tive 10 e passei com louvor na faculdade, me formei com mérito e tudo mais. Né? Mas tem uma coisa muito bacana, que é mais importante do que a faculdade, ao meu ver, né? Porque a faculdade é muita teoria ainda, né? Muito aprendizado, mas ali, estagnado. Mas na Suíça você é obrigado a fazer o mesmo tempo de faculdade, você é obrigado a fazer de estágio. Né? E aí eu fui, então, para um hotel, eles mesmos escolhem para a gente, em Genebra, na Suíça. Né? Isso que ele vai colocar, mesmo naquela época, que a Darie faz uma pergunta, né? Hoje em dia como é? É exatamente o que ele vai colocar agora. Onde ele foi fazer estágio, já tinha uma diferenciação. Muito legal. Exatamente. Então, isso é bacana, porque eles mesmos escolhem, eles entram em contato com os melhores restaurantes, hotéis, né, e áreas de turismo da Suíça e oferecem os alunos. E, lógico, o pessoal adora, porque são os alunos das melhores faculdades do mundo, alunos que vêm do mundo inteiro, né, tem pessoas de todas as nacionalidades. E aí, eu fui trabalhar, né, num lugar maravilhoso que chamava Hotel Presidente Wilson, né, em francês, em Genebra. A 2 quadras da ONU, em frente ao Lago de Genebra, um lugar maravilhoso, né? Só para vocês terem uma ideia, no segundo dia de trabalho, quem se hospedou conosco e fez o check-in comigo foi o vice-presidente dos Estados Unidos. Lógico que não foi ele, foi toda a equipe dele, né? Mas ele estava lá uma semana depois, o sheik das Arábias. Quer dizer, olha só as coisas, eram só pessoas que vinham para a ONU para fazer alguma coisa e estavam ali. Era realmente um hotel muito voltado para isso. Então, um hotel de altíssima qualidade, que recebia chefes de Estado, chefes de governo e tudo mais. Então, foi muito legal, uma experiência. E o meu estágio, ele era o que a gente chama de night audit, auditor noturno. Né? Ou seja, eu entrava às 10 horas da noite, passava todo o período, né, de check-out, do final de dia e tal, tudo mais, que aqueles que estão indo embora, né, check-out é a saída do hotel, fazia toda a contabilidade noturna, mudava, né, o ciclo do programa no computador e ficava de manhã, né, para fazer os check-ins de quem estava chegando até umas 7, 8 horas no máximo, né, para sair. Esse era o período de trabalho. Então eu trabalhava na recepção, mas também no back-office da recepção. Muito bem. E aí, um belo dia, eu estava ali conversando, né, e tem aquela figura emblemática, que é muito famosa na Suíça, que tem as chaves, né, que é o concierge. Concierge é o cara que vai pedir informação para você. Concierge é o que sabe tudo da cidade. Por isso que ele tem o símbolo das 2 chaves. Ele abre as portas da cidade para você. E é um cara que qualquer hotel bom tem um concierge bom, que é um cara que conhece tudo, né? Conhece tudo da cidade. E aí um dia eu cheguei para ele, que era um senhorzinho já muito bacana e tal, e perguntei, por que sendo o nosso hotel um hotel tão de ponta, tão maravilhoso, ele tem essa chave pesada, né, com um negócio pesado aqui e tudo mais, a gente ainda fica guardando chave nos escaninhos e tudo mais e tal, né? Você vai em qualquer lugar nos Estados Unidos, tem um cartãozinho maravilhoso, bonitinho, você vai lá, pôs na chave, abriu, fechou, tá pronto. Ele falou, pois é, nós não somos os Estados Unidos. Né? Nossa hotelaria, ela é totalmente diferente. Você vai ter algumas poucas redes de hotelaria aqui na Suíça, mas você vai ver que a maioria dos hotéis como esse daqui são hotéis familiares, hotéis voltados para as pessoas. Tratamento como se você tivesse sendo recebido pela própria família. Olha só, eu não sabia disso. Né? A gente vê, as poucas redes que tem na Suíça são redes de venda, mas a administração de cada hotel, muitas vezes, ela é independente, familiar, né? Uma coisa... Familiar no bom sentido, não é familiar que é maltratado, não. Familiar no sentido que são, né, famílias que administram aquele conceito. E aí, ele falou assim, olha só, toda vez que um hóspede, ele sai, ele chega, ele não quer ficar com aquela chave pesada no bolso. Ele passa aqui na recepção e deixa aquela chave, e quando ele volta, ele pega de novo. Toda vez que ele passa por aqui, eu vou falar, ô, seu João Paulo, tudo bem? Você está chegando hoje na cidade, o senhor que gosta de espiritualidade, sabia que estamos com um evento muito bacana na Praça Matriz, falando sobre espiritualidade? Você não quer ir lá conhecer? Olha, se quiser, nós temos aqui convites grátis para o senhor. Olha, o senhor gostaria de uma sugestão de um restaurante? Como está sendo a sua estada? O que o senhor tem feito por aqui? Existe uma interação ali. Cada vez que ele é obrigado a passar na recepção para buscar a chave, é um momento justamente que as pessoas têm, para quê? Para fazer a humanização, para fazer o contato. E ali é que você ganha o cliente,
ali é que a gente consegue, assim, não é assim, dar um outro passo. Você vai ganhar o cliente no sentido que ele vai, puxa, eu vou para aquele hotel porque lá o pessoal conversa, fala comigo e tudo mais. Né? E não importa quão grande possa ser o hotel. Tem pessoas que ficavam ali, esperavam um momento para vir bater papo. Quantas pessoas viajam sozinhas? Né? Então, se a gente pensar no conceito de hotelaria, hospitalidade, né? Em inglês a gente fala hospitality, né? Industry. Quando você fala isso, você está vendo o que é hospitalidade? É receber bem as pessoas. Se eu for na sua casa e eu for recebido como, senhor João Paulo, seja bem-vindo à minha casa, entre, por favor. Eu falo, olha, o que aconteceu? Onde é que eu estou? Né? Agora tem um almoço, está aqui um menu, por favor, escolha o que você quer. Quer dizer, você fala, meu Deus, vou embora, você nunca mais volta ali. Né? Ninguém quer ser recebido assim. Chega lá, ô meu amigo, vem cá, me dá um abraço e tudo mais. É outra coisa. Né? E isso é o que eles ensinavam. Era fantástico isso, porque aquilo que a gente buscou na faculdade, eles conseguiam realmente praticar, né, aquilo. E não só ali na recepção, em todo o hotel. Toda a característica do hotel é assim. A gente viu uma série de coisas, né? Mas esse é um exemplo, para mim, que foi fundamental, que mostra totalmente essa diferença, assim, né? E aí depois eu comecei a buscar caminhos, né? Vou falar depois de um outro exemplo da navegação, que aconteceu uma coisa parecida. Chico. Desculpa, cortou. Que trabalha com direito tributário, né? Ele também, o Fábio, já é um cara também que já viajou bastante. Ele fez uma pergunta aqui. A Disney, o formato de empresa da Disney, seria uma coisa anormótica ou normótica, humanizada ou não humanizada? Pela forma e pelo volume que a Disney tem. Olha, uma vontade deles. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Ela tem uma aparência e uma tentativa, muitas vezes, embora eu adore o Disney, tá? Gosto muito, em especial do Roy Disney também, tem muitas coisas positivas. Mas quanto a esse aspecto, até porque cresceu muito e porque está nos Estados Unidos, ela é extremamente regrada. Tem uma coisa que eles fizeram que eu acho muito legal, que você fala assim, isso aqui vai ser uma coisa que vai ser humanizada. Você pede um wake-up call, né? Uma chamada para despertar. Você tem que pedir aquilo com tantas horas de antecedência, porque vai para uma central da Disney. Essa central manda para todos os hotéis da Disney. Né? E aí, quando dá o horário, você recebe uma ligação do Pato Donald. Bom dia, wake up! Aquela coisa, aquela vozinha de Pato Donald falando com você. Né? Isso parece muito legal. Puxa, colocaram o Pato Donald para falar comigo, que bacana e tal. Só que quando eu viajo com grupos, por exemplo, né, que é muito do que eu faço, é com grupos, a gente chegava lá, às vezes eu queria mandar o horário ou mudar o horário de despertar das pessoas. A gente ia fazer um passeio de balão, eu queria, por exemplo, cancelar no meio da noite, eu queria cancelar porque o tempo mudou, não vai ter passeio de balão, eu queria mudar e cancelar. Eu não consegui. Eu tive que pegar o telefone e ligar um por um para as pessoas. Por quê? Não, você só pode cancelar com 12 horas de antecedência. Porque isso tem que ser mandado para um departamento, que manda para o outro, que manda para o outro, para poder cancelar um pedido que já foi feito. Né? E, quer dizer, eu tive um problemaço na mão. Então, na realidade, ela é extremamente engessada. Né? Para o hóspede, às vezes que está ali, ele vai ter uma série de benefícios. Mas para quem está trabalhando com aquela realidade, às vezes é um pouquinho complicado. Tem um caso muito engraçado da Baby, lembra do Baby PP, o Baby Consuelo? Ela, na época, né, fez uma coisa que hoje não teria problema nenhum. Você lembra disso? Ela foi com um cabelão todo colorido e tudo mais, né? Isso eu lembro, sabe? Da nossa época. Ela foi para Disney e tem até uma música, né? Barrada na Disneylândia. Não pôde entrar. Por quê? Porque ela ia chamar mais atenção que os bonecos da Disney, que os personagens. E não deixaram. Não, aqui você tem que ser normal. Você tem que vestir que nem gente. Quem veste animal aqui somos nós. Quem veste coisa diferente aqui somos nós. Entendeu? E não deixaram ela entrar. Então, respondendo a pergunta dele, existe sim uma capa, né, de diferenciação e tudo mais e tal. Mas, por outro lado, existem sim muitas regras, que é um padrão de administração, né, americano. Né? Eu já fiz, inclusive, né, participei de cursos na faculdade da Disney, mas levei grupos para lá para participar. Né? E tem uma coisa fantástica na Disney, que é justamente a dualidade que houve na criação da Disney. Para quem não sabe, o irmão do Walt Disney, o Roy Disney, ele era um cara fantástico. Né? Os dois, às vezes, até se pegavam. Né? Por quê? Tinham duas personalidades totalmente diferentes que se complementavam. Enquanto que o Disney era um cara gênio, que pensava, tinha ideias maravilhosas,
o Roy Disney era o responsável por colocar tudo aquilo em prática. Né? Ele falou, eu tenho um sonho de fazer uma Epcot Center, uma cidade do futuro, né? Que era o conceito inicial da Epcot Center. Quem é que foi materializar tudo isso, conseguir dinheiro, conseguiu... Era o outro irmão, né? O Roy Disney. Então, muito do que existe ali foi por causa disso daí. Mas ela nasceu, né, numa época onde o conceito de administração ainda era muito assim, em especial nos Estados Unidos. Em outros lugares talvez fosse diferente. Né? Então, por isso que segue. Mas, lógico, nada é estático. Né? Eles também estão se adaptando, também estão mudando, também vão ouvindo os clientes e vão melhorando. Então, eu quis mostrar isso do Roy Disney, porque essa contraposição é um exemplo de administração, né, de você conseguir pegar sonhos, que é uma coisa totalmente humana, e transportar, né, isso para a realidade. Existe uma frase do Disney famosíssima, que é o If you can dream it, you can make it. Se você pode sonhar, você pode realizar. Né? Isso está lá, inclusive, no pé da estátua do Mickey, quando você entra na Disney. Né? E é isso, ele transformou sonhos em realidade. Mas quem transformou não foi o Walt Disney, foi o Roy. Né? Você pode sonhar que meu irmão pode realizar. É quase isso, gostei. É muito bom. Então é isso, né, gente? Assim, essa experiência toda na Suíça, ela mostrou esse lado, né? Que, assim, de humanização. Não sei se tem alguma pergunta antes, eu queria dar mais um exemplo de uma coisa legal que eu vivenciei também, né, bem anormótica na navegação, né? Mas eu queria ver se tem alguma pergunta antes, que é mais importante atender vocês aí. Alguém, João, você viu se tem mais alguma coisa? Complementando a pergunta da Daniê, né? Como as empresas hoje, a maioria delas está procurando se humanizar e lidar com os funcionários, né, de uma forma diferenciada, ou a maior parte das empresas ainda procura montar uma estratégia onde você chega, cumpre e sai. Eu vou responder um pedacinho só disso. Antes da pandemia, talvez até algumas empresas estivessem tentando humanizar, criando grandes prédios, com grandes áreas de lazer, com academias dentro. Eu, como profissional de educação física, posso dizer que muitas abriram espaço, né, para pilates, para fisioterapia, para massagens, para psicólogos. Então, tentaram lidar com isso. Mas eu vejo que assim que a pandemia entrou, muitos funcionários foram demitidos e aqueles que ficaram podendo trabalhar como home office, pelo mesmo salário, estão precisando fazer 14, 16 horas de trabalho, porque estão substituindo todos aqueles que saíram. Sim. Então, por um lado, deu alguns passos para trás, algumas empresas. Isso, num futuro próximo, pode custar caro, porque muita gente está jogando tudo para o ar. O Fábio do Trijude deve concordar comigo nesse momento, que a gente conversou esses dias sobre isso, que o pessoal do jurídico, por exemplo, com essa coisa de não vou mais a fórum, nesse tempo todo, não passeio mais. Advogado é uma coisa que quer falar, quer conversar, né, o tempo inteiro. É feito de contato. Sentir a pessoa, não precisa sentir a pessoa. Exato. E o que acontece? Tudo agora é online. Outros amigos meus que trabalham com a área civil e penal falaram, nossa, está tudo no computador. Eu falei, tá mais fácil? Ele falou, estou trabalhando 4 vezes mais. Porque os caras não na hora que você precisa, você não está lá e fala, eu preciso de urgência. Não, você escreve, preciso de urgência. O cara vai ver aquilo quando ele quiser, do outro lado do computador. Vai dizer que tem quando tem ou quando não tem. Você não está vendo o movimento dos tribunais, o movimento dos fóruns, a velocidade que aquilo acontece. Você nem conhece mais pessoalmente o outro advogado ou juiz. Então, acaba criando um momento de estresse muito grande, o que causa uma desidentificação do próprio ser humano com ele mesmo, e muitas vezes com a profissão que ele escolheu por amor. Porque ele virou um robô de uma empresa sem contato pessoal. Ou seja, totalmente desumanizado. Olha, tem uma coisa que eu acho interessante nisso. Se a gente for pegar toda a evolução histórica da administração de empresas como um todo, né, elas vieram da forma mais robotizada possível. Eu mostrei para vocês, né, que era aquela coisa da revolução industrial, de você ter movimentos de máquina mesmo para poder executar alguma coisa, e as máquinas depois foram criadas em cima desses movimentos. Depois, a partir do Lean, né, na Toyota, começou a se pensar um pouquinho mais, escutar o cara da linha de produção. Foi a primeira vez, olha só, que os caras começaram a perguntar, mas vem cá, alguém perguntou para o cara que trabalha o que ele prefere? Né? E aí começaram a perceber que não, que tinha muita coisa que eles achavam lá na diretoria que não tinha nada a ver. Né? Então começaram a ouvir as pessoas. Ou seja, vai caminhando a passos lentos.
E muitas vezes esses passos, eles vão para um lado, vão para o outro, exagera demais aqui, aí vê que não é por aí. A gente tem uma frase que eu gosto muito, existe um termo em japonês chamado izunome, que é o equilíbrio. Né? Você tem, né, um caminho do meio, é um cruzamento do vertical e do horizontal. Não é nem tanto só aquela coisa rígida, mas nem também não pode ser tanto horizontal. Né? E esse caminho, diferente do que muita gente pensa, ele não é sempre igual. Ah, então vou achar o caminho do meio e vou seguir. Ele não, é um passo aqui, é um passo lá, um passo aqui, um passo lá. E assim é que a gente vai conseguir encaminhar. Eu não posso dar um passo extremo para um lado que vira, né, a minha ponte de cordas. Aí vamos dizer, eu tenho que estar buscando um caminho do meio. Mas também eu não vou conseguir andar só na corda bamba que eu também caio. Você entende? Vamos falar uma coisinha muito rápida. O Trijante perguntou aqui, Chico, é possível mensurar o valor do ser humano na empresa? Mas aí eu vou completar com uma outra coisa. O que você acabou de dizer, do senso de equilíbrio, vai muito de encontro com o que o Momento Brilhantes usa como pilares. Isso, método Brilhantes. Então, olha só que bacana isso. Você está falando aí, né? Como é que a gente pode mensurar? Eu vou dar uma resposta para você que talvez não seja exatamente o que você quer, né? Que não seja uma resposta na caixinha. É a resposta bem ao meu estilo. Tem uma frase que diz assim, que a maioria das pessoas nas empresas hoje são contratadas pelas competências que têm e são demitidas pelo comportamento que têm. Ou seja, é muito fácil você gerenciar e mensurar competências. O cara é formado aqui, trabalhou nessa empresa, Agora, como que ele veio trabalhando, você não sabe. Se ele foi gerando atrito, foi gerando problema, foi sendo demitido, é muito complicado. Você pode dourar muito aquela pílula. Mas quando você está em contato com o mente de pessoa, você vê. Então, o que acontece? Você pode até treinar uma pessoa para chegar a executar aquilo. Agora, treinar o caráter da pessoa, treinar o cara para ele ser uma pessoa maleável, já é muito mais difícil. Você entende? Então, isso hoje em dia está sendo muito mais avaliado. As pessoas tentam fazer muitas dinâmicas, muitas coisas, para tentar perceber isso antes e escolher a pessoa mais apropriada. Isso é uma parte relocar de acordo. Que os recursos humanos hoje até priorizam. Não vamos demitir. Vamos relocá-lo de uma maneira diferente, porque o perfil dele se encaixa do outro lado. As dinâmicas estão bem executadas aí numa empresa, com diferentes níveis, porque muita gente ainda faz dinâmica assim, vamos pegar só os vendedores, vamos pegar só a galera de TI, vamos pegar só a galera de gerência. Não. É justamente humanizar, fazer interagir, ver da onde surgem esses líderes, da onde surgem os bons funcionários que gostam. Tem muita gente que gosta de sentar na cadeira e só cumprir a norma. E tem outros que não sabem direito de forma nenhuma. Mas você tem gente fechada numa cadeira do gabinete e tenta fazer a gente funcionar. Não vai. É difícil. Então, você comentou, né, do método Brilhantes, né, da questão do aspecto emocional. Tem uma coisa que a gente desenvolve ali. Vocês já devem ter ouvido falar de QI, inteligência, né? Razão. E depois devem ter ouvido falar também de QE, da inteligência emocional, famoso, né, expoente ao Daniel Goleman, né, muito estudado hoje nas faculdades, né, de administração, de psicologia e tudo mais. Né? E poucas pessoas ouviram falar de QS. Né? Esse livro aqui, por exemplo, olha, da Dana Soher, né, e do Ian Marshall, eu sempre falo da Dana e sempre esqueço do Ian, coitado. Né? Enfim, é um livro de 2000, já faz 21 anos que saiu esse livro. Né? Ou seja, estamos falando que existe uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Quando a gente começa a olhar isso, a gente, do método Brilhantes, a gente foi um passo além. A gente foi além das inteligências, a gente foi para os aspectos. Mas vamos falar um pouquinho das inteligências agora, né? A inteligência emocional e a inteligência racional, o QI e o QE, eles muitas vezes se equilibram, mas podem brigar um com o outro. E a inteligência espiritual é justamente aquela que dá esse eixo, que dá esse equilíbrio, que faz os dois andarem em harmonia. Né? Ou seja, a pessoa que não tem esse desenvolvimento espiritual, por mais QI que ela tenha, ela vai gerar problema na empresa. Por mais que ela consiga até ter bom relacionamento, né, emocional e tudo mais, mas ela pode, às vezes, né, escorregar em outros aspectos. Nem sempre só aquilo é fundamental e pode não ser competente de outros lados. Né? E aí entra a inteligência espiritual. Né? Quando você consegue, então, fazer esse triângulo, né, o espiritual, o emocional e racional, você consegue realmente crescer. Isso é uma coisa muito legal. Né? E a gente tem isso como base. Então, o que o método Brilhantes faz é levar isso como desenvolvimento pessoal justamente apoiado nesse tripé.
Eu não posso simplesmente achar, vamos falar de espiritualidade, todo mundo vai chegar no paraíso e estamos com tudo resolvido. Não é assim. Você está no planeta Terra, você vive de razão, você vive de matéria. Então você tem que saber se portar na matéria. Você precisa também lidar com pessoas. Você está num mundo que você interage. Então, inteligência emocional é muito importante, né? Então você não pode escapar disso, mas você tem que equilibrar tudo isso na sua vida e saber a melhor forma. E eu vou te dar um exemplo agora que é fundamental. Se você tivesse, há um tempo atrás, escutado a sua intuição, né, e tivesse ouvido, eu estou sabendo, estou de olho aqui, faltam 12 minutos, né, talvez, eu não sei, aqui para as 10 faltam 12, mas estou chegando lá, né? Mas vamos fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem, antes de abrir um negócio, antes de montar uma nova área da sua empresa, há 2 anos atrás, se vocês tivessem consultado a intuição de vocês e tivessem escutado não é o momento e tivessem acatado isso, talvez tivessem evitado uma série de problemas. Muitas empresas que abriram tiveram que fechar por conta da pandemia. Então, a intuição, ela consegue trazer, às vezes, informações para as empresas que nem a razão nem a emoção conseguem, né? Isso é fundamental. Né? A gente sabe de muitas pessoas, né, que são extremamente bem-sucedidas e são totalmente intuitivos. Tem um exemplo que o Brian, né, que até que entrou agora, falou, ele gosta muito desse exemplo, que é do Silvio Santos. Quando ele resolveu contratar o Chaves, ele pegou, foi lá, né, e toda a história do Chaves, né, todo o programa do Chaves, né, para o SBT, né, do México e tal, ele colocou para toda a equipe de diretores da empresa dele, para o SBT. E eles falaram, não, esse negócio nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. Mas ele falou, não, alguma coisa me diz que a despeito de tudo que vocês apresentaram aqui, isso vai funcionar. E Chaves, para todo mundo, né, não deve saber, né, faz parte da vida de vocês, foi o maior sucesso de todos os tempos no SBT. Né, e todo mundo conhece. E aí você fala, ele só conseguiu fazer isso porque ele parou para ouvir a intuição. Porque ele escutou e aceitou a intuição. Então, se a gente não aprende isso, né, para usar isso não só pessoalmente, mas também na vida empresarial, a gente pode correr muitos riscos e fracassar, inclusive. E quando que as empresas vão parar para pensar isso? Hoje em dia ainda não existe isso. É muito raro. Se a pessoa fala isso numa reunião de empresa, você está louco? Você está baseado? Me mostre as provas. Eu não tenho provas, eu simplesmente senti isso. Né? Aí depois acontece, o cara estava certo. Né? Você falou coisa muito legal que a gente pode deixar para uma próxima live, seja ela cruzada no Momentos Brilhantes, aqui, que é o sentir. Pouca gente para sentir e se ouvir. Isso entra muito de acordo com a normose, né? Se você não se ouvir, não sentir as coisas, tudo que você está vendo é o fora. Sem identidade, sem centramento, sem um pilar de sustentação em tudo aquilo que você quer seguir na sua vida. E sentir te une ao todo. É muito importante. Não, é bem por aí. A gente, no Método Brilhantes, a gente mostra de onde vem essa intuição. Né? Por que ela está sempre certa? Não é um erro falar que ela está sempre certa. O que acontece é que muitas vezes a gente tem outros sentimentos e confunde com intuição e acha que está errado, que é os nossos desejos e tudo mais. A gente aprende a identificar quando é um, né? Quando é um, quando é outro. Automatização pelas nossas experiências de vida. Exatamente, a gente tem uma influência muito grande e deixa de perceber a verdade. Né? Existe um cara chamado Henri Bergson, né? Esse é um cientista francês e tal, e ele é o pai da intuição. Ele tem um livro que chama Teoria da Intuição. Né? E aí ele fala exatamente isso. A gente tem que deixar essa normatização toda de fora, viver o eu do momento, tirar toda essa carga, tudo que a gente tem de conceitos, para perceber as coisas exatamente como elas são. Porque se eu estou falando com você, mas eu estou, puxa, mas o cara é meu primo, é isso e aquilo, eu já estou botando um conceito que me impede de ver a verdade. Né? A verdade, nua e crua, como ela pode ser. Eu já estou julgando ali. Do Freud também, que é pouco conhecido, né? Que é o Adolf Adler. E ele fala, cara, é agora. Você quer ser feliz? É agora. Ah, mas eu tive traumas, Agora. Muito antes de Eckhart Tolle, né? Ele já falava, agora. Você quer ser feliz? É agora que você tem que mudar tudo isso. Exatamente. Não, é fundamental. Só que isso hoje é fantástico legal. Isso. A gente poderia enveredar agora por esse caminho, né, da espiritualidade e tudo mais, e realmente assim crescer bastante.
nessa conversa, mas aí não ia ter fim. Né? Isso aqui é uma conversa deliciosa. Né? A gente já estão me avisando aqui dos 9 minutos, já estou recebendo aviso de todos os lados. Então a gente está caminhando para o final. Né? Mas assim, obrigado aí, Brian e Ana, né, pela ajuda aí. É a primeira vez, né, que a gente está fazendo uma live assim aqui, né, no Instagram. Eu sempre faço as coisas mais gravadas e tal. Então, para mim, é uma experiência nova. Obrigado aí pela oportunidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro. A gente tem aí, talvez, 7 minutinhos para fazer os agradecimentos e para encerrar aí. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem depois nos comentários. A gente vai tentar deixar gravado, né? E aí eu vou lá e respondo, enfim, ajudo vocês. Podem mandar direto também, mandar direct lá no meu Insta também, que a gente vai tentando responder, tentando ajudar. A gente não promete ter todas as respostas, mas promete ir atrás. Né? Não, somos humanizados. E assim, acima de tudo, a gente promete assim que vai te ajudar a que você ache as respostas. Porque a sua resposta, né, parece coisa de coach, né, mas ela está dentro de você. Né? Então, se realmente assim, ela pode ser para mim uma coisa, para você pode ser outra. A minha empresa poderia ter dado muito certo, como deu durante a pandemia. A de outra pessoa faliu. Né? Então, as respostas não são as mesmas perante as mesmas situações. Né? Então, é muito importante isso, a gente aprender a sentir o que realmente é o meu caminho. Né? E aquilo não tem ninguém que pode sentir por você, só você vai conseguir perceber isso. Isso é fantástico. Quero agradecer ao Brian também, que você veio aqui como Chico, mas também representando o Momento Brilhantes. Espero que essa parceria continue por muitas lives, e a hora que acabar essa pandemia, para muitos eventos juntos também. Quero agradecer muito, muito mesmo, não só por esse momento, por um incentivo pela vida inteira também, que foi muito legal. Então, muito obrigado a todos que participaram. Bem-vindos a mais um Anormose. Esse é o tema. E deixa eu pegar o final, que é o botão do Anormose. O que move você? O que te move? Quem é você? Agradeço a todos. Uma boa noite e que venham outras. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Beijo em todos. Até mais. Tchau, tchau.